Hoje, em Menorá na TV, com vira-lata e tudo ali atrás, é o Jerry, vamos receber a jornalista Paola Serra, que é uma jornalista da área criminal no Rio de Janeiro da mais alta capacidade. Ela cobriu o caso do assassinato do menino Henri, lá na Barra da Tijuca, e acabou de lançar um livro sobre o assunto. E ela também esteve, junto com a polícia, na prisão do pedófilo nazista. Ela viu e verificou tudo que foi apreendido e pôde entrevistá-lo. É imperdível, porque só uma jornalista pode abrir o verbo e contar para a gente o que advogados e promotores não podem contar. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV e a jornalista Paola Lessa tem informações... Corta. Zé, é Paola Serra o nome da jornalista que tem as informações, cara. De primeira mão e de primeira pessoa sobre o assassinato do menino Henri, porque ela conversou com todo mundo. Se você acompanha o caso, não deixe de comprar o livro que ela está lançando e não perca o que ela pode dizer. Hoje nós vamos conversar com a jornalista Paola Serra. Ela acompanhou todo o caso do menino Henri, que foi assassinado. Como vai, minha querida Paola Serra? Oi, Ronaldo, como vai? Tudo bem? Muito melhor agora, batendo esse papo com você e com a certeza absoluta de que você, jovem, é uma jornalista que tem, ainda que tenha já feito vários trabalhos maravilhosos, você tem um futuro lindo pela frente. E eu quero que você conte para nós como é que foi, antes de mais nada, o teu encaminhamento para a profissão que você abraçou e que hoje eu também abraço, que não é a minha profissão original, mas que me faz muito feliz. Eu sempre quis ser jornalista, sempre gostei muito de escrever desde criança, e foi um encaminhamento natural, né? Depois de um tempo eu acabei cursando Direito também, sempre trabalhei com jornalismo investigativo, e aí me formei na PUC, entrei logo para cobrir segurança pública, enfim, crime no Rio de Janeiro, me especializei nessa área, justiça criminal, e aí chegou um tempo na redação que eu ficava mais tempo no fórum do que na redação, e aí comecei a fazer direito também para me especializar, me formei no ano passado. E aí estou nessas duas carreiras aí, dividindo essa função aí no jornalismo e um pouquinho do direito também. A verdade é que nós dois somos jornalista e advogado. Sim. Você é advogado, eu sou jornalista e advogado, mas sou advogado primeiro, jornalista depois. Então, são faculdades, são formações que se complementam, né? De uma certa maneira, sim, mas sabe, eu não gostei da profissão. Eu trabalhei 25 anos como advogado e não foi o que eu gostei, não. Eu gosto mesmo de fazer o que eu faço, que são entrevistas, e eu não sei se você sabe, eu viajo pelo mundo todo em busca de comunidades judaicas, que é um trabalho, é uma coisa interessantíssima, linda, maravilhosa, é um negócio de louco. Para você ter uma ideia, eu encontrei um cemitério judeu na Índia, com 2000 anos. Incrível, né? O tempo em que se amarrava linguiça com cachorro, nem era cachorro com linguiça. Então, é isso. Mas deixa eu perguntar para você o que está me comovendo aqui e que eu realmente quero saber. E o caso Henri? Qual é a conclusão que você chegou, você que tanto trabalhou em cima desse caso e que escreveu um livro maravilhoso que eu também quero que você comente aqui, onde a gente pode comprar, como você começou a escrever e o que é que você descobriu e que a gente pode obter nesse livro. Eu trabalho atualmente como editora e repórter dos jornais O Globo e Extra, né? Eu estava cobrindo uma reportagem, fazendo uma reportagem na Barra da Tijuca, na semana da morte do Henri, no dia seguinte à morte do Henri, e eu fiquei sabendo por uma coincidência ali, por acaso, do falecimento dessa criança saudável, amável, em circunstâncias no mínimo suspeitas ali, né? A gente não tinha uma definição do que realmente aconteceu, mas tinha ali um registro de ocorrência de remoção de cadáver do Hospital Barra D'Or,
numa criança que já entrou morta na unidade de saúde, né, para espanto das médicas que ali estavam, que nunca tinham participado de um caso tão complexo, tão estranho. E aí foi feita ali um registro de ocorrência, eu no dia seguinte consegui acesso ao registro, consegui acesso ao laudo de necrópsia, e ali dei para algumas fontes minhas, peritos, né, para analisarem o que eles achavam, e eles na hora de pronto, peritos experientes, com 50 anos de carreira, de pronto já afirmaram que ali tinha indícios de violência, né, tinha claros sinais de que aquelas lesões foram cometidas por atos violentos. E desde então eu acompanho assim com muito afinco. Na ocasião cheguei a falar também com o então vereador Jairinho, né, liguei para ele dias depois da morte, ele se mostrou ali em luto, dizendo que estava realmente sofrendo, o menino tinha sofrido... Já atendeu tranquilamente? Me mandou algumas mensagens, inclusive me encaminhou depois para a secretária dele, e falando que estava em luto, porque é pai também de outras 3 crianças, e estava sofrendo ali com a família por esse acidente doméstico que tinha na fala dele, né, vitimado ali o Henri. Então eu fiquei muito próxima desse assunto, aquilo ali virou para mim, nesses 8 meses de investigação, aquilo ali me fez muitas privações de vida e familiares e sociais, porque eu fiquei focada nessa investigação por muito tempo, né? Primeiro no inquérito, durante a fase de inquérito, que demorou 2 meses aí para ser concluído, e depois no início ali da instrução processual, né? Hoje a gente tem uma situação que aconteceu a primeira audiência do caso no mês passado, mas esse processo aí segue sem prazo para terminar, né? Provavelmente o casal vai ser pronunciado, vai a júri, enfim, ano que vem a gente deve ter alguma conclusão desse processo, em primeira instância ao menos. Você tem alguma informação sobre os filhos dele, naturais, se também em algum momento e eventualmente tenham sofrido algum tipo de constrangimento em relação ao pai? Como é que funciona a relação de pai e filho com os filhos dele naturais, de verdade? O Jairinho é pai de três filhos, né? Ele tem um filho mais crescido já, com 20 e poucos anos, que está se formando em bacharel em Direito, e tem 2 filhos menores, de 15 e 8 anos. Com esses filhos, esses menores, que são filhos da ex-mulher, a mulher que ele ficou por quase 20 anos, uma nutricionista, eles tiveram ali... Ela fez um registro de ocorrência em 2014 por uma lesão corporal, uma violência doméstica, na Barra da Tijuca. Ele nela. Ele nela. Ela narrou na delegacia que ele chutou ela, agrediu na cozinha do apartamento. Dias depois do casamento deles, na festa de casamento, eles estavam indo para a viagem de lua de mel, tiveram desentendimento e ela foi à delegacia, narrou essas agressões, em sequência fez um laudo fez o corpo de exame de corpo de delito, o laudo mostrou que havia assim, lesão ali provocada por violência, mas dias depois ela retornou à delegacia, dizendo que aquilo não passava de uma crise de ciúmes por parte dela. Ela desmentiu a queixa. Ela desmentiu a queixa e o caso não foi à frente, né, por causa sem o testemunho dela também a investigação fica muito prejudicada, o caso acabou arquivado. Paralelo a isso, alguns anos depois, teve uma denúncia dos vizinhos ali do condomínio onde eles moravam para aquele Disque 100, né, do Ministério da Justiça, que encaminhou para o Ministério Público do Rio, que encaminhou para o Conselho Tutelar da Barra da Tijuca, que abriu ali uma apuração também para checar se havia alguma agressão do Jairinho contra os filhos. Né, os vizinhos denunciavam na ocasião, por telefone, disseram que ouviam barulho, ouviam gritos e ouviam alguma coisa quebrando, como se fosse realmente uma discussão, um conflito familiar. Quer dizer, que na verdade ele já é useiro e vezeiro, né? Nesse tipo de ação. Nada foi para frente, né? Essa investigação, essa apuração também do Conselho Tutelar acabou sendo arquivada porque a mulher e a filha, na ocasião, disseram que não, que eles tinham sim, uma relação boa ali e não tinham nenhum tipo de violência sendo praticada por ele ou por quem quer que seja. Então, isso também acabou não indo à frente. Agora, olha só que coisa curiosa. Deixa eu te fazer uma observação aqui. Claro. Todo mundo em volta dele é louco, porque vão na delegacia, dão queixa contra ele, depois desmentem, e ele é bonzinho, ele não fez nada, tá tudo bem com ele. Ele é ótimo. Tá bom, me engana que eu gosto.
Com essa abertura dessa investigação sobre a morte do Henri, duas ex-namoradas do Jairinho também procuraram a delegacia, na época, procuraram a delegacia da Barra da Tijuca e disseram que também foram vítimas de agressões dele, tanto as mulheres, né, como os seus filhos, que também eram menores de idade, também eram crianças pequenas. Então, esse inquérito acabou indo para a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, a DECAV. Foram feitas investigações sobre essas denúncias, foram coletados exames de corpo de delito através dos boletins de atendimento médicos antigos, né? Os peritos pegaram esses boletins de atendimento médicos em outras unidades hospitalares das crianças que já tinham tido fraturas, enfim, outras lesões lá atrás, e concluíram ali que realmente essas denúncias eram verdadeiras. O Jairinho foi indiciado por violência doméstica. Em um dos inquéritos ele foi indiciado, inclusive, por estupro, porque ele teria pego uma dessas mães, uma dessas ex-namoradas, e colocado alguma coisa na bebida dela. Então foi aberta uma investigação também por estupro. A situação atual é que ele foi indiciado, denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi aceita e ele virou réu nesses processos. Então ele responde também por outras agressões a outras duas crianças, né, e violência doméstica e estupro contra uma dessas ex-namoradas dele. Ainda que algumas das queixas foram interrompidas, quer dizer, pela própria colocação das pessoas queixosas que voltaram atrás, é nítido que, sem dúvida nenhuma, alguma coisa que não funciona como deve funcionar no relacionamento dele com as pessoas, tanto as mulheres com quem ele teve relacionamento, quanto os filhos dessas mulheres, até os próprios filhos dele, alguma coisa não bate bem aí. Tem alguma coisa estranha. Vamos ver o que a justiça vai definir. Nós estamos aqui para isso, e eu quero dizer a você que esse caso me chama a atenção e me lembra uma porção de outros casos gravíssimos que aconteceram no Rio de Janeiro, no Brasil. Por que que em determinado momento, e em que momento foi esse, que você decidiu que precisava escrever um livro a respeito desse assunto, que é um evento criminoso, sem dúvida nenhuma, em que uma criança perdeu a vida, um acusado é vereador, a outra é a mãe do falecido, e em algum momento você deve ter tido um clique, agora eu vou escrever, e eu queria entender o porquê e quando. Acho que você até já respondeu, né? Porque essa história é tão complexa e a trama envolve personagens, né, muito complexos e envolve personagens que despertam a atenção, a curiosidade do leitor, né? Eu fiz mais de 200 reportagens pro Extra e pro Globo ao longo desses meses. Qualquer movimentação processual eu acompanho. Durante a fase do inquérito, qualquer novo depoimento, eu entrevistava, né, as pessoas, enfim, estava ali próxima a todos os atores envolvidos nessa história, os advogados. Então criei realmente uma proximidade com o caso e vi que tinha muito mais coisa ali para ser contada, que não dava só na página de um jornal, né? Você tem hoje em dia um processo criminal muito extenso e com muita dificuldade para se entender. Os criminalistas sabem disso. Você tem uma apuração ali que tem mais de 20 mil arquivos, né? Porque você apreende os celulares, você tem ali o uso de tecnologias para recuperar mensagens apagadas, né? A primeira vez o Jairinho apagou mensagens, da outra vez, quando eles foram presos, o casal, eles jogaram os telefones pela janela, também para se eximir de alguma mensagem ali, alguma coisa que os implicasse, né? Então você tem o uso de tecnologia abundante ali, com uma farta prova técnica ali, né? Mensagens, blocos de notas, e-mails, fotos, vídeos. Então o meu objetivo foi destrinchar isso com o maior afinco para escrever mais, porque tem muita informação ali no processo. Eu também entrevistei uma centena de pessoas que ajudam um pouco a contar ali os bastidores e contar um pouco dos personagens principais dessa história, né? Dar um perfil ali do Jairinho, na infância, na faculdade, da Monique também, né? Da infância, da faculdade, do trabalho dela, do que ela fazia, de como eles se conheceram. Essa trama tem, de fato, ali muitos ingredientes que atraem a atenção do público, né? Um casal bonito, bem-sucedido, né? São pessoas que moram num bairro
classe média alta, então chama a atenção por montes de fatores, né? E eu decidi contar a história por isso. Tem muita coisa para ser explorada. Qual é a conclusão que você tirou desse caso até hoje? Você pode colocar para a gente? Olha, é muito difícil para mim, eu passei muitas madrugadas em claro tentando entender isso, né? Porque o livro conta, traz a Monique como uma boa mãe que ela era, né? Você tem ali relatos do ex-marido, dos alunos, dos funcionários da escola que ela dava aula, lidando ali com uma pessoa zelosa, carinhosa, quando você vê ali os lápis escolares do Henri com o nome, né? A etiqueta com o nome, ela era uma mãe muito atenciosa, tida por todos como uma mãe muito atenciosa, né? Mas tem alguns ingredientes ali que colaboraram para um desfecho um pouco trágico, né? Eu não sei, eu acho que só ano que vem, quando ela for a júri, que a gente vai saber se eles são culpados ou inocentes, né? Mas tem muitos ingredientes ali muito curiosos e que demonstram ali, de fato, uma frase que o delegado muito disse nas coletivas, o Henrique Damasceno, que é o delegado responsável por esse inquérito, é que a única pessoa calada ali foi o Henri, né? Porque ele tentou pedir ajuda em várias circunstâncias e situações. Algumas pessoas notaram que havia alguma coisa errada, mas, de fato, a tragédia não foi evitada, né? Obviamente que cada um pensa o que achar melhor de cada caso que vem à sua frente. Você enfrentou esse caso como jornalista e você conhece os meandros da advocacia e você pode avaliar o que é que vem acontecendo nesse processo. Você viu alguém defendendo, além do advogado de defesa de um e de outro, essas pessoas? Não, o que eu vejo é alguns movimentos isolados nas redes sociais, provocados, né, pelas partes, por eles ou por familiares, pessoas ligadas a ele, porque o que teve um clamor muito grande na ocasião é quando o casal foi preso, que uma nova assessoria jurídica foi contratada, né, de maneira independente, separada para cada um deles, tornou uma narrativa constante que a Monique precisava falar novamente, prestar outro depoimento, né, porque a fala dos advogados é que na primeira vez que ela foi à delegacia, ela estava ali sobre alguma coação, estava com medo, né, e por isso cedeu à narrativa que ele construiu. Então formou-se ali um movimento, quem quer calar Monique, e um apelo nas redes sociais, como se ela fosse vítima ali de um relacionamento tóxico, abusivo, né? Então isso ganhou algum apelo ali nas redes, mas de maneira muito pequena e muito isolada, assim, muito provocada pelos familiares dela, no caso, né? Mas eu não vejo, pelo contrário, pelos comentários que a gente recebe dos leitores, tanto nas redes sociais como e-mail, eu recebo muitas mensagens, né? Recebi mensagens de fora do Brasil, eu recebi pessoas curiosas, enfim, perguntando coisas, e todas são no sentido, né, de atacar, enfim, os réus. Mas na verdade, o único calado, como diz o profissional que cuida do caso, é o menino. Ele foi calado para sempre, sem dúvida nenhuma. Então, é muito complicado um caso dessa natureza, porque envolve a mãe, envolve o pai, que não vivia com o menino vivia com o padrasto, com o sujeito que vivia com a mãe dele, independente de ter assumido a posição de padrasto ou não. Quer dizer, realmente um caso com muitos ingredientes, muita complicação, com versões para lá e para cá, e sempre em casos onde existe uma coautoria, os coautores sempre acabam brigando. E eu queria te perguntar como é que vai o relacionamento dessa mulher com esse homem acusados de terem matado o menino Henri. Eu tive com a Monique no presídio, né? Passei uma tarde com ela alguns meses atrás. Aí ela, muito forte, né? Falando que ela tem certeza da absolvição, ela tem certeza de que vai sair, que não há provas contra ela, enfim. E ela está escrevendo um livro, inclusive, narrando o relacionamento tóxico e abusivo da qual ela foi vítima, né? Ela fala que, de fato, sofria algum tipo de tortura psicológica por parte do Jairinho, né? Eles romperam, aparentemente, um relacionamento, assim que eles foram presos, cada um optou por um caminho diferente de defesa,
com estratégias diferentes, enfim. E ela está nessa situação, escrevendo um livro, e ela tem a certeza da absolvição e pensa, e quando sair da cadeia, quando for solta, viajar o país dando palestras sobre relacionamento tóxico para ajudar outras mulheres nessa situação. Foi o que ela me disse. Agora, quando você começou a falar, eu comecei a me lembrar do Salomão, que foi o terceiro rei conhecido de Israel há 3.500 anos passados, e que teve um caso em que ele foi obrigado, você deve conhecer esse caso, ele foi obrigado a julgar entre duas mães quem era de verdade a mãe da criança, que as duas alegavam que eram mães da criança. Uma era mãe, a outra não era. Então, eu não vou te contar essa história agora, mas a verdade é a seguinte: a mãe de verdade, ela não ficou forte dizendo que não tinha provas que o filho era dela ou da outra. Ela apenas disse o seguinte: entrega essa criança para outra, porque para cortar a criança no meio vai matar o meu filho. Então é melhor ele ficar vivo com a outra lá. Eu gostaria de ter ouvido dessa senhora que, ao invés de ela dizer que não há provas contra ela, ela dizer que não foi ela que fez. Esse negócio de não haver provas é uma coisa muito estranha para mim. O que ela fala, em linhas gerais, ela se arrepende, né, de ter se aproximado do Jairinho, diz que não esperou que isso fosse acontecer, né, e diz que, a partir do caso dela, outros casos trágicos também vieram à tona. Ela falou: o Henri precisou morrer para que fosse descoberto tudo que foi descoberto, né? Ela fala uma frase, algo nesse tipo. E se arrepende, diz realmente que soubesse que ele teria algum tipo de atitude violenta com o filho, não se aproximaria dele. E dá a entender que... ela fala claramente que não sabia das agressões, né? O inquérito mostrou que ela tinha conhecimento das agressões através de mensagens da babá, enfim, através de outras provas testemunhais, inclusive. A babá disse isso, que alertou sobre as agressões, mas ela fala que não sabia. Ela fala que... claramente a gente vê que ela notou que... Eu não posso afirmar que ela sabe. A investigação diz que mostra que ela sabia, mas ela fala que tentou ali... Colocou ele na psicóloga, colocou ele numa série de atividades, né? Porque ela achava que tinha alguma anormalidade. Alguma coisa errada, porque o Henri vivia uma nova rotina, né? Ela se separou durante a pandemia, ela se juntou com outro companheiro, o Henri estava com uma nova rotina, mudou de bairro, saiu da casa da avó em Bangu, veio morar na Barra da Tijuca, saiu... Isso é que eu queria te perguntar. A vida dela, quando se juntou com esse cidadão vereador, melhorou de condição econômica, piorou? Como é que ela veio, de onde, foi para onde? O trabalho dela era o mesmo? Ela conseguia continuar vivendo da mesma maneira, de forma pior, com menos dinheiro, com mais dinheiro? Qual era a realidade dela a partir desse novo relacionamento que acabou levando o filho dela para a cova? Essa que é a questão. A Monique é uma professora concursada da Secretaria Municipal de Educação, trabalhava como diretora atualmente numa escola em Senador Camará, né? A família dela toda nasceu em Bangu, ela morou em Bangu a vida inteira, dava aula nesse colégio e após alguns anos virou diretora. Ela tinha um salário de aproximadamente 3 mil e alguma coisa, mais ou menos. Ela, quando conheceu o ex-marido, foi morar com ele no Recreio, num apartamento na Estrada do Pontal, numa cobertura. Você está falando do Jairinho agora? Não, do ex-marido. Do anterior, do pai da criança. Quando ela conhece o pai da criança, há 10 anos atrás, ela sai de Bangu e vai morar com ele no Recreio, numa cobertura de frente para a praia. Ele, engenheiro, trabalhou um tempo embarcado, então viajava muito. Então ela ficou sempre entre o Recreio e o apartamento e a casa dos pais em Bangu. Ela montou ali, construiu nos fundos da casa dos pais um puxadinho, ali fez uma casa para ela, pro ex-marido e pro Henri, e eles se dividiam entre o Recreio e Bangu. Como ele viajava muito, e o Henri gostava muito dos avós também, lá tinha quintal, piscina, a cachorrinha dele, então o Henri gostava muito de ficar em Bangu. Ela ficou grande parte da vida até agora lá. Quando ela conheceu o Jairinho no final do ano passado, em 2 meses ele já
organizaram de morar juntos, alugaram um apartamento, ela mobiliou o apartamento, comprou coisas e se mudaram. E aí começaram a morar juntos, os três, Henri, Jairinho e Monique, nesse outro apartamento também na Barra. É um apartamento luxuoso, enfim. E ela também teve uma mudança de emprego. O Jairinho conseguiu para ela um cargo em comissão, um cargo comissionado no Tribunal de Contas do Estado. Né? Então, quer dizer, ela deixou de ser professora e passou a ser a administrativa do Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas do município, perdão, me equivoquei. Ela foi para o Tribunal de Contas com salário pelo menos o dobro do que ela ganhava, mais diversos benefícios, né? Então, ela foi contratada no gabinete do Guaraná, conselheiro que era conhecido também do Jairinho, como ali uma espécie de para avaliar, fazer relatórios sobre educação, enfim, na área que ela tem formação. Então, ela não chegou nem a trabalhar fisicamente, ela estava no trabalho ainda remoto, quando aconteceu isso tudo, e ela foi presa e posteriormente exonerada. Né? É um caso que nós vamos ter que esperar a justiça dizer o que ela quer fazer com esses dois aí. A justiça não pode recuperar a vida do garoto. Nós estamos diante de um crime, provavelmente, que vai ter uma solução judicial, e a gente vai voltar a conversar, se você quiser, quando houver o julgamento. Me fala um pouco do livro. Então, o livro a gente está lançando na semana que vem. Diante disso tudo que eu falei, eu compilei ali para o leitor um pouco da... Mas antes de você contar do livro, me conta onde é que vai ser o lançamento, a vernissagem. Vou mostrar o livro para vocês, não sei se dá para ver. A noite de autógrafo, desculpe. Aqui. Acho que dá para ver o livro, né? Caso Henri, morte anunciada. Isso. O lançamento presencial, a noite de autógrafos, vai ser na livraria da Travessa do Shopping Leblon, na semana que vem, dia 9 de dezembro, a partir das 19 horas. Né, o livro já está em pré-lançamento. Eu gostaria muito de ir, mas não vou poder, porque amanhã, exatamente às 5h30 da manhã, eu vou pegar um avião e vou fazer uma investigação sobre os judeus da ilha de Marajó. Então, estou indo para Belém do Pará e depois para várias cidades da ilha de Marajó, atrás dessa notícia, dessa informação, e vou fazer um documentário também. E aí eu vou convidar você para assistir quando estiver pronto. Legal. Conta para a gente o que é que você coloca no livro. Então, como eu falei, o livro traz um compilado dessas informações todas, porque eu acho que para o leitor que lê aquilo de maneira isolada, né, são muitos personagens, a história é muito rica de personagens, tem os personagens principais, claro, a Monique e o Jairinho, o Henri e o ex-marido também, mas tem ali personagens dos bastidores, as ex-namoradas do Jairinho, a ex-mulher do Jairinho, tem muita coisa ali que fica um pouco solta para o leitor. Então eu trago um aprofundado perfil desses protagonistas dessa história, né, e também mergulho a fundo no processo, na investigação. Tem muito material assim, inédito, exclusivo, que não foi publicado nesse bojo das investigações, das mídias apreendidas, cartas que eu encontrei da Monique, mensagens, troca de fotos, de vídeos, bloco de notas, localização do celular. Então tem muita informação rica que ajuda um pouco a contar essa trama tão complexa, né? Então, eu acho que o leitor vai ter muita informação de bastidor e muita informação exclusiva que ele não leu ainda em lugar nenhum, apesar do assunto ter sido muito explorado pela imprensa, né? Encerramos o segundo bloco de Menorá na TV e voltamos já, depois dos comerciais, com uma incursão da Paola Serra no covil do pedófilo nazista. Imperdível. Fique aí. Paola Serra foi lá naquele quarto onde estava aquela tralha nazista. Tralha não, 3 milhões de euros de memorabilia nazista, algumas coisinhas falsas, mas a maioria absolutamente verdadeira, compradas por um aposentado que não tem dinheiro para pagar aquilo. Você vai se barbarizar
porque eu que estou acostumado com essas coisas me barbarizei com o que a Paola Serra vai contar sobre a conversa que ela teve com o Facínora. Não perca de jeito nenhum, porque você só ouve isso aqui. Bom, eu vou mudar um pouquinho de assunto, no final a gente volta para essa conversa. Você fez também um trabalho que, ainda que muitos judeus não saibam, emocionou profundamente a comunidade judaica brasileira. E hoje, várias instituições judaicas acabaram acionando, além do Ministério Público, esse cidadão. Você foi a jornalista do Globo, que foi a Vargem Grande, descobriu o que havia na casa daquele nazista, que foi apanhado com mais de 3 milhões de euros em equipamentos, em uniformes, armas, emblemas e todo o aparato nazista, bandeiras que nós conhecemos. Eu queria que você contasse essa história para a gente. Eu também estava numa outra reportagem na Barra, acabou que eu recebi uma ligação sobre a prisão desse não sei nem como classificar, né, dessa pessoa. Não, é muito simples, a prisão desse nazista, é o que ele é. Ele se declara, ele tem documentos com a fotografia dele. Não só nazista, né, é um nazista pedófilo. Porque o que levou à prisão, ele está preso nesse momento por causa da pedofilia, por causa do abuso contra a criança, né, porque a polícia recebeu uma denúncia de uma... Mas eu quero falar uma coisa para você, eu não sei se você sabe, mas como eu sei, eu vou te dizer. Você sabia que o nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial, matou 1,5 milhão de crianças de 0 a 11 anos de idade? Você sabia disso? Não, o número especificamente não, mas... Então, você pode confirmar depois, porque é absolutamente verdadeiro. Então, tanto a pedofilia dele contra uma criança, tanto quanto a atitude nazista dele contra crianças judias, que ele defende o assassinato, ele deveria estar preso pelas duas questões. Não, então, mas a questão é, o nazismo não está sendo investigado ainda num inquérito apartado, né? O que aconteceu foi que a polícia recebeu uma denúncia, uma mãe... Denúncia de pedofilia. Uma vizinha dele de Porta procurou a delegacia do Recreio e narrou que o filho dela estava recebendo carícias, algum tipo de chamados para ir para a casa de um vizinho, que era então um desconhecido, uma pessoa que passava batida no condomínio, não é só que estava lá há muito tempo e não era muito conhecido. A criança acabou indo à casa do pedófilo, né? Sim, ela recebeu a informação do próprio filho de que esse cara estava chamando a criança para ir lá mostrar alguma coisa e brincar com o gato, fazia alguma sedução de alguma maneira para a criança ir, dizia que ia dar roupas para ele também, tênis, oferecia algum chamariz, e aí depois ela pediu para ver as câmeras do circuito interno do condomínio, um condomínio de casas, em Vargem Grande, e ela viu que de fato tinha uma aproximação ali, ele ficava perto do menino, achou aquilo estranho, procurou a delegacia começou a investigar e conseguiu aí um mandado de prisão temporária para ele. Né, quando foi cumprir esse mandado, quando chegou na casa dele, fez aquela revista ali que é de praxe, achou esse farto material que eles não tinham conhecimento, isso nunca tinha vindo à tona a público, né? E foi realmente, para mim, uma coisa muito impactante, porque quando eu entrei lá, realmente parece ali, está num museu com coisas raríssimas e caríssimas, fardas de 250 mil euros, eram 23 fardas no total, e tinham medalhas, documentos, material ali histórico de um valor. Agora, você conversou com ele, não foi? Conversei com isso ele. É muito importante você contar pra gente. Como é que foi esse papo, hein? Conversei com ele, estava algemado, sentado no sofá quando eu cheguei, me apresentei e tentei entender ali se é possível, né, entender uma coisa dessa, mas tentei ali ver qual era o teu trabalho é tentar entender até para poder perguntar melhor, né? Qual era a argumentação que ele tinha, qual era a narrativa que ele tinha para me apresentar, né? E ele, de maneira, ele estava muito se sentindo ali humilhado pela polícia, né? Ele estava se sentindo uma afronta terem entrado na casa dele, terem pego aquele material todo. Me falou que é um conhecedor da história, já viajou o mundo, segundo ele, agia sozinho por
agia sozinho por gostar do assunto, então viajava o mundo. Ele falou que desde 1968, falho engano, acompanha esse tipo de assunto e participou de encontros com alguns núcleos, alguns grupos lá atrás, mas falou que agia sozinho. E esse material Agora, foi todo... uma coisa curiosa, você acha que alguém que age sozinho tem um documento de identidade exarado por alguma instituição que a gente não sabe onde está, de quem é, quem responde, com a cara dele, e carimbos, e nomes, e assinaturas? Ele age sozinho lá para as negas dele, né? Para nós aqui, é outro me engano que eu gosto. E uma coisa muito curiosa é que a casa dele é muitíssimo simples. Ele não tem renda, ele não tem dinheiro para ter aquele material nem de perto. Assim, Ele trabalha em quê? Acho que ele está aposentado nesse momento, estava sem trabalhar por alguma coisa de invalidez, alguma doença que ele tinha. Então ele tinha ali uma herança de família. O pai dele trabalhava no mercado financeiro, morava em Copacabana, isso lá atrás, ele já é um senhor também, né? Então ele recebia ali algum tipo de ajuda da família, do irmão. A casa dele era alugada e ali falta de higiene, inclusive uma casa muito simples, com tudo muito simples. E tinha um quartinho. Você chegou a fazer algum tipo não, eu não vou usar a palavra interrogatório, mas algum tipo de pergunta que ele te respondeu e que te chocou? O que você depreendeu do papo com esse camarada? O que ele fala é que tudo isso é uma invenção dos judeus para vender livro, vender filme, para fazer filme. O nazismo não existe. Foi a explicação que ele me deu de uma maneira um pouco mais grosseira do que eu estou falando aqui. Quer dizer, os judeus inventaram o nazismo e o Holocausto. Exatamente. E os 100 milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial. Sim. Para vender livro e filme. E filme e ganhar dinheiro. Nas palavras dele, com um vocabulário mais chulo do que eu estou usando aqui. Mas não, eu consigo entender. Mas ele, de fato, estava muito revoltado, se sentindo muito afrontado com aquelas perguntas, com a polícia. E a situação dele hoje, ele, além da prisão por abuso de menores, né, pelo estupro de vulnerável, ele também está preso pelas armas que foram encontradas, né, ele foi preso em flagrante também por causa das armas. Pelo abuso, ele foi denunciado já pelo Ministério Público, está preso preventivamente aí pelos 2 crimes. A delegacia... Agora, você parece que hoje ou ontem você teve algum contato com o processo. Eu queria que você contasse para a gente o que tem de novidade aí. A delegacia fez ali um segundo inquérito para apurar esse material todo, né? Então, eles estão cruzando informações de redes sociais, estão pedindo aí a quebra do sigilo telefônico dele para rastrear com quem que ele falou, com quem que ele manteve contato, para entender quais são as células ali que ele está ligado e quem financia esse material todo, né? Porque é um valor altíssimo, como eu falei, não tem menor chance dele ter pago isso do próprio bolso, como ele alega, né? Então a polícia ainda está investigando num inquérito separado tudo que foi encontrado ali de cunho nazista. Paola, eu sou um jornalista que tem opinião, eu tenho opinião sobre tudo. Normalmente jornalista não gosta de dar opinião, porque na verdade você investiga e você apresenta o fruto da tua investigação para a população ler, se inteirar, conhecer e tomar um rumo sobre aquilo. Mas eu vou te fazer uma pergunta assim mesmo. Qual foi a conclusão que você chegou sobre esse camarada? E sobre o que ele conserva dentro da casa dele? Olha, eu fiquei... Tenho mais uma pergunta para te fazer. Como é que você acha que a justiça deve agir com esse sujeito? Realmente, para mim, foi muito... Eu nunca tinha visto, acho que ninguém tinha visto nada parecido, né? Eu fiquei ali algumas horas mexendo no material, porque eu não queria ir embora, porque realmente aquilo ali era uma aula de história. É impressionante, né? Deixa eu contar uma coisa para você que você não sabe, depois você vai continuar falando. Na Bienal de 1998, aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, eu fui à Justiça e eu consegui uma liminar para apreender todos os títulos nazistas que estavam sendo vendidos na Bienal. E eu fui lá com o oficial de Justiça, arrebentei um estande de venda de livros, levei todo mundo em cana, levei os livros presos e o processo seguiu e eu me ausentei dele porque
passei por uma esfera superior dentro da comunidade judaica, esfera essa que eu já não mais presidia, que é a Federação Israelita, e eu me ausentei, eu fiz o meu papel e saí fora. Então, eu acredito, eu também sou autor da lei que proíbe propaganda nazista no Rio de Janeiro, como vereador. Eu acredito que nós não podemos ter, nem com pedófilo, nem com agressor de menores e de mulheres, nem com nazistas, nenhum tipo de condescendência. E eu não sei o que você imagina disso aí. Não, eu concordo. Ele mostra ali na fala dele um desequilíbrio. Ele fala da história da maneira que ele enxerga, né? Mas mostra. Ele reescreve a história, né? Exatamente, ele reescreve a história, mas passa por cima de fatos muitíssimo relevantes e sérios e dá lá a versão dele. E mostra até um desequilíbrio na fala e ficou afrontado e falou que deveria ser preservado, ninguém poderia entrar na casa dele. Quando ele foi para a delegacia, inclusive, e a perícia, né, continuou ali catalogando aquele material, né, levantando. Tem que catalogar coisa por coisa, porque tem que botar aquilo no museu para condicionar de maneira que não perca também. Enfim, ele ficou muitíssimo revoltado ali. Ele estava se sentindo afrontado, porque ele, na opinião, na fala dele, ele estava ali preservando uma parte da história, é um colecionador, fala que coleciona esse tipo de material desde 1968, aquilo veio da família dele e tudo mais. Mas, de fato, com relação à criança, ele não falou nada, né? Não, falou que a criança inventa muita coisa e falou que a criança fantasiou algum tipo de abuso que não houve. Né? Na verdade, ele é o único cara que não inventa nada. Os judeus inventam e as crianças inventam também. Sim, e ele é bonzinho. Sim, foi a alegação dele. Não teve audiência ainda do caso, né, para ele ser ouvido em juízo, mas acredito que ele vai manter essa afirmação que ele fez, né, de que ele age sozinho, que tudo foi... Certamente será condenado, né, porque não é possível ninguém aceitar esse tipo de coisa. Me fala, você vai escrever sobre esse tema também? Eu não sei. Escrever um livro não é fácil, né? Eu sei, porque eu já fiz 3 e sei que é complicado. Dá um trabalho danado. Então, eu estou primeiro nesse lançamento aí dessa história que eu, assim, para mim era quase que uma obrigação escrever. Eu estava realmente muito focada nisso e vamos ver daqui para frente. O que é que você depreendeu para a tua vida da questão do menino Henri? O que é que te serviu de lição essa história toda? E uma, 2 ou 3 frases, como é que você colocaria para todos nós o que é que você aprendeu de tudo isso? Para a tua vida pessoal. Eu acho que a motivação a escrever o livro foi uma busca ali incessante pela verdade, né? Então eu realmente me privei de muitas coisas nesse período todo, eram noites, imagina, no dia da prisão do casal eu trabalhei durante 36 horas, chegou uma hora que eu não conseguia mais ler o computador, eu estava realmente exausta, porque eu estava muito focada a tentar entender talvez a mente humana, ou que tivesse motivado aquilo tudo, essa tragédia de fato anunciada, como é o nome do livro, né? Porque o Henri deu alguns sinais, tudo que a gente já conversou. Eu acho que o que eu levo é isso, é esse compromisso como jornalista, por essa busca da verdade. Muitas pessoas criticavam na ocasião a polícia, porque o Jairinho não estava preso, a Monique não estava presa, demorou ali o tempo normal do inquérito, né, para maturar a investigação. Então, eu acho que essa busca pela verdade é o que me move e o que vai continuar me movendo, porque a gente vê que é importante o trabalho da imprensa, né? Por mais que a gente tenha hoje muita fake news e muitas informações por grupos de WhatsApp, eu acredito ainda no trabalho da imprensa séria, transparente e combativa. Então, eu acho. E com relação ao caso do pedófilo nazista, o que você concluiu no final? Olha, foi um caso realmente que me chocou muito, como eu te falei. Eu fiquei ali horrorizada com aquilo. E tinha uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Quando os policiais chegaram no quartinho que ele mantinha com esse material todo, as fardas, as medalhas, os documentos, ele tinha uma tela de computador aberta, que eu até pude ver,
que mostrava ali, tinha um vídeo aberto de pornografia infantil. Né? E ele diz o que sobre isso? Ele estava com o vídeo na hora assistindo. E aí ele fala que ele faz um monitoramento para prevenção. Ele é o policial. Ele é contra a pedofilia. Eu fiz um vídeo, inclusive, com ele, gravei, fiz entrevistando, e ele fala que faz um monitoramento preventivo para evitar que crianças sejam abusadas. Então ele monitora a rede, os sites adultos. Sensacional. Agora ele nunca fez nenhuma denúncia à polícia, né? Não. Esse monitoramento dele. Acho que ele guarda para ele, não sei. Né? Tá certo. Minha querida, olha só, adorei falar contigo. Quero te agradecer imensamente o carinho que você teve comigo de me dar a oportunidade de conversar com você. Quero deixar você aqui à vontade para se despedir, mas antes fazendo as suas considerações finais sobre os 2 casos. Olha, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. De fato, eu estou agora nessa etapa de divulgação do livro também, que você sabe que é uma coisa cansativa, né? O livro já está nas livrarias aí nos próximos dias, algumas livrarias do Rio. Pode mostrar de novo? Por favor. Caso Henri, Morte Anunciada. As pessoas devem adquirir e ler, porque é um caso carioca que enlutou famílias e que ainda vai dar muito pano para manga, porque o julgamento ainda não aconteceu. O livro, como eu te falei, ele está chegando agora nas livrarias. Algumas aqui do Rio já estão com ele, como a Travessa. Né? As travessas todas já estão com o livro. E ele também está à venda no site da livraria, que chama Máquina dos Livros, maquinadoslivros.com.br, e também na Amazon, no site de e-commerce como na Amazon. Né? Maravilha. Só para terminar, o que é que você depreendeu finalmente do... Aliás, eu já tinha te perguntado isso. Só quero realmente tuas considerações finais sobre os 2 casos e as suas despedidas. Eu acho que eu vou reiterar que o trabalho da imprensa eu acho que é muito importante. A gente teve aí um trabalho também de uma investigação muito cuidadosa. Né? A gente teve uma investigação aí que se prendeu não só a provas testemunhais, mas também a provas técnicas, né? A laudos de perícia, a laudos de reprodução simulada do crime, as próprias mensagens trocadas ali por todos esses envolvidos que puderam desmontar as teses que eles apresentaram na delegacia de maneira, né, no início das investigações. Então, a gente teve uma investigação ali muito bem conduzida e muito preocupada com esclarecer a verdade e elucidar os casos. E eu acredito que com essas provas, o judiciário está ali muito confortável para decidir, para colocar isso a júri popular, muito provavelmente, muito possivelmente, né, para os jurados decidirem ali se os réus são culpados ou inocentes. Então, quero reiterar o trabalho da imprensa nesse caso também. A gente teve, não só pelo Globo, mas outros colegas com furos de reportagem, com matérias importantes, né, que demonstram ali a importância de se falar sobre o tema da violência doméstica e familiar, né? Eu acho que é isso que a gente leva. O livro, cada um traz as suas próprias conclusões, mas, de fato, ali há relatos de violência doméstica, não só contra o Henri, mas também contra outras crianças. Acho que a importância de se prestar atenção nos filhos, né? A importância de se atentar a esse olhar um pouco mais cuidadoso com as crianças. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Hoje trouxemos para você fatos inusitados sobre 2 casos emblemáticos acontecidos aqui no Rio de Janeiro, na esfera policial. Na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, voltaremos aqui no canal 6 da NET Rio com mais um Menorá na TV, ou todos os horários que você já conhece e que você pode nos assistir. Nos vemos lá.